momentos em que eu já pude trabalhar na vida. Um assassino calculista está à solta. Ele já tinha matado pessoas. O que é mais um cadáver? O cara é um idiota. Ele mataria por qualquer razão que contrariasse ele. Mas o assassino está agindo sozinho? Para minha surpresa, eles descreveram uma pessoa real. Nós falamos, estamos de olho em você. E até onde ele irá para fugir da justiça? Provavelmente ele ficaria impune por coisas que a maioria das pessoas não consegue nem pensar. Ele é muito frio e muito cruel. Quem é o predador? Quem é a presa? Diabólicos, a face oculta do amor. A alguns quilômetros a oeste da Baía de Delaware, abrigada em meio a árvores, fica a comunidade bucólica de Milford. É um local tranquilo. Um lugar onde a vida acontece em um ritmo mais lento. Exatamente o que Thomas Jones, de 56 anos, mais ama em seu lar. O Thomas Wayne Jones cuidava de uma fazenda, uma pequena fazenda. Ele morava sozinho. Eu não o descreveria como recluso, mas ele não tinha muito contato com as pessoas, tirando a família e alguns amigos e vizinhos. Thomas Jones não é um fazendeiro típico. O Thomas Jones era paraplégico, usava cadeira de rodas e, apesar disso, ainda trabalhava na fazenda. Ele tinha um equipamento que içava ele e colocava dentro do trator. Ele fazia o que todos os outros fazendeiros fazem. Ele era um cara incrível, mas precisava de assistência. E por isso uma profissional de saúde ia lá em alguns dias da semana. No fim de um dia de verão de agosto de 1997, a visita desta profissional sai da rotina. Senhor Jones? A casa estava desarrumada. Ela percebeu que a cadeira de rodas do Thomas tinha sumido. Ela não conseguiu contatar nem achar o Thomas. Fora da casa, ela viu uma coisa estranha. Um rastro de sangue. Ficou óbvio para ela. Parecia que alguma coisa sinistra tinha acontecido lá. Emergência. Ela ligou para a polícia e eles responderam de acordo. A polícia de Delaware e as agências parceiras iniciaram uma busca extensiva nas áreas da fazenda e ao redor da fazenda também. Um mistério em Milford. A polícia procura Thomas Jones, um paraplégico de 56 anos. Os oficiais vasculham campos e florestas, esperando que o homem que vive na cadeira de rodas seja encontrado com vida. Quanto mais o tempo passa, as chances diminuem. E então, quando o sol está prestes a se pôr, uma descoberta. Por meio de busca aérea, viram marcas de pneu que não foram vistas nas buscas em solo. Esse rastro de pneu saía da fazenda do Thomas, da área do celeiro e da residência, atravessando um campo que tinha sido cultivado recentemente. E no fim das marcas de pneu tinha uma área de mata. Pode avisar. Achamos um corpo. Precisamos de reforço agora. A polícia encontra Thomas Jones. Ele levou um tiro na parte de trás da cabeça e foi deixado para morrer. O Thomas estava sem nenhuma roupa. Um lençol cobria ele parcialmente. Sua cadeira de rodas não está no local. Os oficiais perceberam que ele estava vivo. Ele ainda estava consciente, mas numa situação muito grave. De acordo com o Sr. Jones, quando perguntaram e ele conseguiu responder, ele achava que estava lá fazia 36 horas. Foi um milagre que ele ainda estivesse vivo, devido ao local do tiro e ao fato de ele já ter um problema e as condições. Ele estava no meio da mata, sem comida, sem água e sem ajuda médica. Senhor, me fala, quem fez isso? Três anos antes, em um tranquilo bairro operário de Silver Spring, em Maryland, George Calomares, de 38 anos, está tentando encontrar seu lugar no mundo. O George tinha uma personalidade muito envolvente.
Ele era muito inteligente. Cresceu na região da cidade de Washington, nos arredores de Maryland. O George tinha muita lábia, era sedutor, e era assim que ele levava a vida. George é inteligente, mas não segue a ética de trabalho de sua família. O pai dele foi policial por algum tempo, mas resolveu deixar a profissão para virar professor. Em vez disso, George procura meios de ganhar dinheiro fácil. Ele se envolveu em um negócio que se chamava Eletrônicos Zebulon. Na época, quando começaram a usar televisão a cabo, o receptor era simples e o George tentava descobrir meios de abrir os canais do receptor e vender os aparelhos para as pessoas. Eu conheço várias pessoas daqui que, acredite ou não, compraram um e estavam usando, até que a empresa de TV a cabo mudou um sinal e cortou tudo. Com a demanda por seu produto em baixa, o negócio de George afunda. Em vez de aprender com seu fracasso, ele encontra outro alvo para voltar sua atenção. Noreen Hegmaier, ou Nora, de 22 anos. O George conheceu sua esposa Nora através do pai. O pai dele era professor. Ele conheceu a Nora quando ela era aluna. Muito prazer. O seu pai me falou muito de você. Apesar de George ser 16 anos mais velho que Nora, seu pai acha que ela é perfeita para o filho. Ela é protetora, pé no chão e está empregada. A Nora ganhava vida como intérprete de linguagem de sinais para a comunidade com deficiência de fala e audição. A Nora era filha de pais com deficiência de fala e audição. No começo, quando eles se conheceram, tenho certeza que a Nora deve ter percebido que o George era meio golpista, mas ele era charmoso. Nora é fisgada pela autoconfiança e bom humor de George. Em outubro de 1994, eles se casam. Quando o George e a Nora se casaram, foram morar em Silver Spring, na casa dos pais da Nora. E eles viviam em um tipo de apartamento para eles, no porão. O George ainda não tinha um emprego. E então, uma oportunidade. A Nora arranjou um emprego na Universidade East Carolina como intérprete de Libras para deficientes auditivos. E era um emprego perfeito para ela. Eu acho que o George ficou feliz de sair daquela região, de ir embora de onde tinha crescido. Teria sido um ótimo começo. É de se imaginar que muita gente não gosta de morar com os pais quando se casam. Então seria uma ótima oportunidade para Nora se virar sozinha. Ela e o George começaram uma vida nova juntos na Carolina do Norte, sem ter que morar na casa dos pais dela. Com meses de casamento, os dois vão para o sul. Para George e Nora, a mudança para a Carolina do Norte é vista como um recomeço, mas sua história de amor está destinada a sair dos trilhos. Em 15 de agosto de 1997, a polícia de Delaware encontra Thomas Jones, de 56 anos. Thomas, que é paraplégico, levou um tiro e foi deixado para morrer. Após 36 horas na mata, é um milagre que ele esteja vivo e consiga falar. Fala quem fez isso. Literalmente, quando ele estava para ficar inconsciente, ele ainda conseguiu falar o nome de quem fez aquilo com ele. George Calomeres. Atenção central, requisitando reforço agora. George Calomeres não é um estranho para Thomas Jones. Ele o conhecia por meio de uma ligação familiar com seu pai. A família Calomeres mantinha uma segunda casa perto da fazenda que o Thomas cuidava. Eles acabaram conhecendo o Thomas com o passar dos anos e o George de vez em quando visitava o Thomas. Ia lá socialmente para falar oi. E ele contou para a polícia que o George Calomeres tinha passado na casa dele. Era consistente com o contato que ele costumava ter com o George. Ele o deixou entrar, conversaram por um tempo, falaram sobre assuntos financeiros, investimentos. Ele colecionava moedas. O Thomas era bom com investimentos. Ele trabalhava com empresas de investimento diferentes. Era assim que ganhava a vida. Após cerca de 1 hora, George vai embora, mas retorna mais tarde. Pode entrar.
Sem motivo para suspeitar, Thomas deixa George entrar em sua casa. Quando o Sr. Calomares chegou à noite, estava com uma arma. Muito bem. A polícia fica em choque. Pelo menos descobrimos o que tinha acontecido. Não era mais um mistério. Mas agora, a polícia tem um mistério ainda maior em suas mãos, já que não faz ideia de onde está George Calomares, nem por que atirou em Thomas Jones a sangue frio. No outono de 1994, George Calomares e sua esposa Nora chegam a Greenville, na Carolina do Norte, com sonhos de um novo começo. É uma cidade de família bem peculiar. Gente boa, muito simples, muito envolvida com a comunidade. O apartamento para onde eles se mudaram quando chegaram em Greenville era um bairro bem profissional. A Nora era professora de linguagem de sinais. Ela estava muito feliz com o emprego. Nesse momento, George ainda não tinha emprego. Ele passava bastante tempo em casa, então também passava muito tempo perto do condomínio. E conhecia muita gente. E aí? E aí? Sou Gary. Isso inclui seu vizinho Gary Thomas. E eles ficaram muito amigos. Toma aí uma breja, cara. Valeu, irmão. O George e o Gary passavam muito tempo juntos. O Gary Thomas eu descreveria como um jovem problemático. Ele era de uma família muito rica e tinha um problema grave com drogas e álcool. Eu diria que o Gary era a ovelha negra da família. O Gary, por muito tempo, fez parte da família e da empresa da família. Mas o comportamento e as mentiras dele foram ficando muito difíceis para a família. Os pais dele eram idosos e estava ficando muito estressante para eles lidar com o Gary. Então, a família decidiu que a melhor coisa para o Gary seria ficar sozinho. Eles não queriam expulsar o filho e eles não aguentavam mais ele no negócio da família. Então o pai pegou uma boa quantia de dinheiro, colocou num fundo de investimento e usou o Banco da Carolina do Norte para administrar esse fundo para o filho, o Gary. Assim, ele não fazia mais parte da empresa. Não estava afundando a família dele, mas ainda estava sendo cuidado. O fundo dele, até onde eu sei, tinha $1 milhão. Foi assim que o fundo começou. E é claro que rendia muito, sendo um investimento que acumula juros, então aumentou bem rápido. O Gary recebia um rendimento mensal deste fundo. Ele recebia um dinheiro todo mês. E era alguma coisa até $3 mil. Se ele quisesse mais do que isso, aí teria que pedir permissão para uma pessoa responsável pelo fundo no banco. E ele fazia isso escrevendo uma carta, porque aí ficava registrado um tipo de prova de que ele estava pedindo. E o que ele estava pedindo antes de liberar o dinheiro. Enquanto Gary tem certa proximidade com o banco para receber o dinheiro, mantém distância de seus parentes. A relação do Gary com a família era distante. Ele certamente mandava cartões nos aniversários, no Natal, mas ele não comparecia a vários eventos. Mas eu tenho uma coisa aqui. Durante suas conversas, George faz Gary se abrir a respeito de sua vida pessoal. O George perguntava para ele quando era o aniversário da mãe dele, o aniversário da irmã dele, do pai e essas coisas estranhas, mas parece que o Gary não via problema em responder. O Gary estava sempre se gabando pelo dinheiro dele, pelas posses, pela riqueza da família. Ele tinha um dinheiro disponível para fazer o que ele queria. Fala!
Beleza? Contanto que Gary banque a conta, George parece feliz em participar do estilo de vida do amigo. O George era perfeito pro Gary porque gostava das mesmas coisas que ele. Tinham muita coisa em comum. Com o tempo, George e Gary se aproximam para desespero de Nora. Não chega muito tarde. E não demora muito para George perceber que, enquanto se diverte, seu amigo tem um problema mais grave. O Gary Thomas estava desmoronando. Ele não estava nada bem. O George estava metido com drogas. Acho que ele admitiu isso. Todos à volta de Gary imploram para que ele procure tratamento. A família tentou por anos que ele fosse atrás de ajuda e gastou muito dinheiro com as melhores clínicas de reabilitação do país e nada deu certo. Mas desta vez, alguma coisa está diferente. Eles começaram a receber cartas do Gary Thomas dizendo que ele sabia que estava no fundo do poço e que realmente precisava se endireitar. George assegura a Gary que tomará conta de seu apartamento e de suas coisas enquanto ele estiver longe, e que quando voltar os dois farão coisas incríveis juntos. O Gary estava muito acabado. Eu acho que não foi nenhuma surpresa para a família, nem para ninguém próximo a ele quando ele acabou indo para a reabilitação. Era uma coisa que a família e as pessoas que se importavam com ele queriam que ele fizesse. Então, o fato de ele ir para um lugar onde podia buscar ajuda foi uma coisa natural que as pessoas queriam que acontecesse com o Gary. Mas esta sobriedade de Gary terá uma consequência inesperada, que o liga a uma tentativa de homicídio em uma floresta de Delaware. No outono de 1996, George Calomeres parece estar cumprindo sua promessa para o amigo e vizinho Gary Thomas. Enquanto Gary está na reabilitação, George checa suas correspondências e paga suas contas. Parentes e amigos recebem cartas de Gary que dão a entender que o tratamento está surtindo efeito. Ele mandou cartões para a família. Aniversário, Natal e Dia das Mães eram datas importantes para ele. Então ele mandou vários cartões. Essas cartas descreviam como Gary Thomas estava indo bem. E aí o banco recebeu uma carta. O Gary informou ao administrador do fundo que tinha se mudado, estava fazendo reabilitação e estava seguindo com a vida. Ao longo do outono de 1996, as cartas de Gary ao administrador de seu fundo mostram um homem mudado. Conforme os meses passaram, a correspondência sugeria que ele estava indo bem e estava em recuperação, tanto que ele achou que merecia férias. Então ele pediu um dinheiro extra para viajar para o Caribe. Qualquer administrador com certeza adoraria ver seu cliente num bom lugar, em boas condições. Ele queria um carro. Eu acredito que uma vez ele pediu $10 mil para comprar um carro. Parecia que o Gary estava num bom momento da vida e que a reabilitação estava dando certo para ele. Ele estava ajudando a construir igrejas e escolas da América do Sul. Com a ausência de seu companheiro de diversão e o nascimento de sua filha, George Calomeres é inspirado a dar um jeito em sua própria vida. Para George e sua esposa Nora, isso significa voltar a Maryland para ficar mais perto da família. Antes de deixar a Carolina do Norte, George cuida de alguns assuntos pendentes de seu amigo Gary. Ele foi até o apartamento do Gary e falou para o dono do imóvel que o Gary tinha se mudado. Aí vendeu o sofá dele e a cama dele e todas as coisas que estavam no apartamento. Nesta época, o banco recebe notícias de Gary informando um novo endereço permanente. Receberam cartas do Gary Thomas dizendo que ele ia se mudar para Dickerson, em Maryland, e que ele ia continuar escrevendo para avisar onde ele estava. Dezembro de 1996. A família de Gary Thomas não consegue entrar em contato com ele. O avô, que na verdade abriu o fundo para o Gary, tinha morrido. A família ficou muito chateada porque o Gary não apareceu no enterro.
Ele não ligou nem contatou a família. E eles acharam isso estranho porque ele gostava muito do avô. A família do Gary começou a tentar localizar ele e procurou o banco. Os pagamentos ainda eram feitos na conta dele. Tentaram encontrar ele, mas não tiveram nenhuma sorte. O Gary Wayne Thomas desapareceu. No verão de 1997, George e sua família estão morando com os pais de Nora em Silver Spring. A casa fica a cerca de 1 hora da residência nova de Gary. E quando parece que Gary cortou relações com sua família, os dois amigos também perdem contato. O desempregado George está mais uma vez entediado e com dificuldade para se ocupar durante o dia. Apesar disso, falta de dinheiro não é um problema para ele e Nora. Eles iam ao banco com frequência para sacar dinheiro. Na verdade, até compraram um carro. Em 13 de agosto, o inquieto George diz à esposa que vai sair e voltará em poucas horas. Ele dirige durante 2 horas e meia até Delaware para visitar um dos antigos vizinhos de seu pai que não vê há anos, Thomas Jones. George sabe que Thomas é recluso e não fica surpreso ao encontrá-lo sozinho em casa. Oi! E aí, Thomas? Eles conversaram um pouco. O George era bem esperto e sabia que tipo de pergunta fazer para saber qual era a situação financeira do Thomas Jones e que tipo de recurso ele tinha. O George perguntou para o Thomas sobre a coleção de moedas e o Thomas chegou a mostrar algumas das moedas. Nossa, que demais. Então, por meio dessa conversa, ele ficou sabendo de uns investimentos que ele tinha. Investimentos financeiros, ações, títulos, alguns fundos, coisas dessa natureza. O Sr. Calomares quis ter certeza que ele estava sozinho. Ele foi lá para matar. O George Calomares roubou a coleção de moedas do Thomas Jones, o talão de cheques e também pegou todos os documentos relacionados aos fundos e bens diferentes que o Thomas tinha. Depois ele tentou limpar a casa e esconder o corpo do Sr. Jones para que ele não fosse encontrado. O Sr. Calomares acreditava que ele estava morto. Ele pegou a cadeira de rodas e jogou na caçamba do carro. A única coisa na cabeça do George Calomares era esconder as evidências. Nesta noite, George volta para casa a tempo de colocar sua filha na cama. A polícia está pedindo ajuda para localizar um homem de 40 anos de Silver Spring chamado George Calomares. Os detetives avisam que Calomares pode estar armado e ser perigoso e pedem que o público entre em contato imediatamente com qualquer informação sobre o seu paradeiro. Fazia só uns 3 dias e todo mundo sabia. O Thomas estava vivo e falou que o George atirou nele. O George descobriu de alguma maneira. Não sei se foi pela mídia local ou se alguém contatou a família dele. Pois não? Senhora Calomares, o seu marido está? Não. Tinham a informação de que o George estava morando na casa dos pais da Nora em Silver Spring, Maryland. Sinto incomodar, mas temos um mandado de busca. A esposa explicou que o George Calomares não estava em casa. Ele não aparecia fazia um bom tempo e ela não sabia do paradeiro dele. Vasculhando a casa, os investigadores não encontram os pertences de Thomas Jones, mas acham outra coisa. Durante a busca na casa dos pais da Nora, encontraram 2 cheques preenchidos para uma seguradora da conta de Gary Wayne Thomas. O nome era tão parecido com Thomas Wayne Jones que achamos que era a mesma pessoa. Nós apreendemos todos os documentos e iniciamos um processo de análise. Isso me levou a ligar para o departamento de fundos de um banco da Carolina do Norte.
E quando eu estava conversando com eles, pedi que descrevessem o Gary Thomas para mim. Para minha surpresa, eles descreveram uma pessoa real. E não é só isso. Ninguém via o Gary há 1 ano. Os investigadores não sabem o que fazer com esta nova informação. O suspeito poderia ter matado antes? E agora que está em fuga, matará novamente? A tentativa de homicídio de Thomas Jones, de 56 anos, faz a polícia iniciar uma caçada a George Calomares. A investigação revela uma conexão misteriosa com um homem desaparecido na Carolina do Norte. Nós sabíamos alguma coisa sobre o George pela cronologia da tentativa de homicídio do Thomas. Mas o que aconteceu com Gary Wayne Thomas? Os detetives localizam o banco de Gary Thomas em Greenville e descobrem que ele tem um bom fundo. Eu perguntei no banco por que estão mandando tanta correspondência para Dickerson, em Maryland. E responderam, o Gary se mudou para lá e mandou várias cartas dizendo que era onde ele estava morando agora. E foi o que nos levou até Dickerson, em Maryland. A pequena cidade fica a cerca de 1 hora de onde George e sua esposa Nora moram. Nós fomos até a casa. Ao chegarem, os detetives encontram o dono da casa trabalhando em sua oficina. Meu nome é Detetive Ryan. Tudo bem? Eu sou o Luke. No fim, ele era amigo do George e costumava fazer motores para a corrida e ainda estava envolvido nesse negócio. Os detetives mostram ao amigo de George uma carta endereçada a Gary e perguntam por que ela seria enviada para aquele local. Ele falou que deixou o George Calomares usar o endereço dele para essas correspondências. Ele contou que o George ia lá periodicamente pegar as cartas, ou então a esposa ia. A última vez em que o mecânico viu George foi quando ele o visitou para pedir outro favor. O George pediu para ele ajudar a destruir alguns itens usando ferramentas que ele tinha na oficina. Tinha uma cadeira de rodas na caçamba da picape dele. Ele perguntou para o George onde arranjou essa cadeira de rodas. E o George falou, nem queira saber. Ele não gostou do jeito do George e se negou a ajudar ele. Juntando as peças, os detetives conseguem conectar Gary Thomas e Thomas Jones de maneira decisiva. Os dois eram pessoas vulneráveis. O Sr. Jones era deficiente físico e morava sozinho. O Sr. Calomares sabia. O Sr. Thomas era uma pessoa viciada em drogas e álcool. E, obviamente, o Sr. Calomares sabia disso. Ele explorou isso. Com o conhecimento que obteve, ele tinha a habilidade para reconhecer padrões e iam demorar para dar falta deles. Eles tinham alguns recursos. O George estava usando esses homens, mas eles não sabiam o que ele estava fazendo. Eles foram enganados. Eles não faziam ideia do que o George era capaz. Mas enquanto um está em um leito de hospital lutando pela vida, o outro está desaparecido. A essa altura da investigação, nós acreditávamos estar lidando com uma única vítima, o Thomas Jones. Ele levou um tiro. Com base no nosso treinamento e experiência, era provável que o Gary Wayne Thomas estivesse morto. A maior esperança de chegar à verdade é encontrar George. E a única chance de fazer isso parece ser por meio de sua esposa Nora. Mas ela continua alegando que não vê o marido há dias. Ela sabia onde ele estava. Ou com certeza tinha contato com ele. Podemos fazer umas perguntas? A Nora era muito quieta. Ela não falava nada. Então nem pressionamos, apenas seguimos ela. A vigilância da esposa sugeriu que realmente ela tinha contato com o George de alguma forma. Ela escondeu ele e o local também.
O que os detetives não sabem é até que ponto Nora está envolvida. Ela está simplesmente protegendo seu marido ou participou dos esquemas mortais desde o início? Abordamos ela um dia, contamos o que estávamos fazendo e dissemos: estamos de olho em você. Nós vamos te prender por esconder ele, ser cúmplice. Você tem que cooperar com a gente e contar onde ele está. Eu preciso entrar agora. Bom, ela teve a oportunidade de olhar toda a evidência que nós juntamos, ou boa parte da evidência, e a reação dela certamente sugeriu que ela sabia que essa hora ia chegar. Sob pressão, Nora cede e concorda em ajudar a polícia a prender George. Ela estava tentando se livrar do assunto o mais rápido possível. Ela conseguiu organizar praticamente uma armadilha. Ela contou para os oficiais que tinha um encontro marcado com ele e que ia levar dinheiro, comida e roupas para ele sair da região e continuar fugindo. Os oficiais foram com a esposa e ficaram vigiando o lugar. Ela falou que ele devia estar em frente a um mercado às 9 horas da manhã. No chão! Nora! Conseguimos prender o George Calomeres quando ele foi se encontrar com a esposa naquele dia. Mantendo George sem saber de seu interesse no desaparecimento de Gary Thomas, a polícia o acusa pela tentativa de homicídio de Thomas Jones. Enquanto está na prisão, ele se concentra em se livrar da evidência mais condenatória que existe contra ele. Ele achava que esse crime só tinha uma testemunha. O próprio Thomas Jones, que ele quis matar. Ele achava que, se o Thomas morresse, não poderia testemunhar contra ele. Então não teria caso. E enquanto o George estava no centro de detenção, ele se aproximou de outro detento chamado Norman Ellis. Ellis cumpre pena por violação de liberdade condicional ligada a drogas. O George deu vários conselhos para ele sobre como conseguir dinheiro. Ele falou: procure um cara rico que ninguém dê falta e assuma a identidade dele. Em troca deste conselho, George pede um favor a Norman. O George pediu para o Norman encontrar um atirador para ele. Por mais calculista que George seja, ele não suspeita do que acontece em seguida. E o Norman Ellis, através de um jeito de sair da prisão, procurou a gente e falou: olha, tem um cara aqui na cadeia que quer que eu arranje um atirador para matar uma pessoa em Delaware. Os detetives fazem um acordo com Norman. Eles recomendarão sua liberdade com antecedência se ele ajudar a fisgar George. O que vai fazer é o seguinte. Ele foi instruído pela polícia a falar pro George que tinha encontrado alguém para cometer o assassinato. George, acreditando que seu plano está em andamento, dá a Norman material para o homicídio. O Norman contou que ele forneceu mapas indicando como chegar à casa em Delaware, indicando o hospital. E os mapas eram bem detalhados, tinha referências no mapa, placas no mapa. Não só o Sr. Calomeres desenhou um mapa indicando onde o suposto assassino devia ir, mas também obteve dinheiro para pagar um sinal de certo modo pelo assassinato. Nós orientamos. Fala que precisa de $500 e passamos uma caixa postal para ele mandar o dinheiro. Era uma caixa postal disfarçada, controlada pela polícia. Isso indicaria um ato claro por parte do George que ele queria mesmo seguir em frente com isso. O dinheiro chega à caixa postal e os investigadores ficam em choque ao saber como ele chegou lá. A quantia foi depositada pela esposa de George, Nora Calomeres. Depois de ajudar a polícia a prender George, Nora presumiu que estava fora do radar da lei. Isso muda tudo. Como resultado, uma operação secreta foi organizada. Para poder acusar a Nora por participar do plano de assassinato, nós ficamos vigiando ela.
Sabendo que ela está envolvida na tentativa de homicídio de Thomas Jones, as autoridades precisam descobrir se ela também está ligada ao desaparecimento de Gary Thomas. Nós também fizemos uma investigação paralela que consistia em interceptar a correspondência que saía e chegava para o George Calomares enquanto ele estava preso. O que a correspondência revelou foi que o George continuou fazendo parecer que o Gary Wayne Thomas ainda estava vivo. O que decidimos fazer àquela altura foi ir até a Carolina do Norte e falar com a família do Gary Thomas e com o banco que cuidava do fundo dele. Falaram que a conta dele estava ativa. Eles disseram: todo mês são feitos saques com o cartão de débito da conta do Gary Thomas e esses saques são feitos em Maryland. Nós solicitamos à família que mantivesse a conta aberta para a gente descobrir quem fazia os saques. E o que estava acontecendo logo ficou muito claro para a gente. Pelas transações em caixa eletrônico na conta do Gary, conseguimos um vídeo mostrando a esposa do George, Nora, sacando o dinheiro. Ela pagava as próprias contas usando o dinheiro da conta do Gary. Além da quantia para as contas do mês, Nora também saca $500 da conta de Gary para pagar o atirador. Isso confirmou nossas suspeitas de que o George provavelmente tinha matado o Gary Thomas e estava usando o dinheiro dele. O cara é muito narcisista. Ele deve ter achado que era mais inteligente do que muitos e que ficaria impune por coisas que a maioria das pessoas não consegue nem pensar. Então, em 13 de setembro de 1998, uma reviravolta trágica no caso. O Thomas Jones morreu em consequência das lesões. Em vez de fazer o caso contra George desaparecer, a morte de Thomas Jones significa que ele será acusado de assassinato. Além disso, os detetives têm evidências suficientes para prender a esposa de George. Nora é acusada por fraude bancária, conspiração para fraude bancária e lavagem de dinheiro. E foi aí que o George percebeu que a esposa, mãe da filha dele, ia passar um bom tempo na prisão federal. O George queria a Nora longe da prisão para poder criar a filha deles. Então, como parte do acordo que tentamos, se o George cooperasse e Nora cooperasse, ela não iria ficar presa. Mas ainda resta mais um crime e uma família em sofrimento. George pode ser condenado à pena de morte pelo homicídio de Thomas Jones. Para se salvar, ele concorda em contar tudo. Ele tomou a decisão de cooperar com a gente. George explica o que aconteceu com seu antigo vizinho Gary Wayne Thomas. Depois que o George conheceu o Gary, ele sabia que o cara tinha dinheiro. O George colocou em ação um plano longo para tirar o dinheiro do Gary e matar ele. Mas não conseguiu fazer de imediato. O que o George passou a fazer foi aprender tudo o que podia sobre o Gary Thomas, sua criação e o que gostava de fazer. Ele usava um programa de computador para se lembrar de tudo sobre o Gary. No meio de julho, quando a esposa estava fora, o George pediu para o Gary Thomas ir visitar um produtor de maconha com ele. Era uma região de mata, perto do prédio onde eles moravam. Eles já tinham feito isso antes, porque ficaram amigos nessa época. Gary estava andando na frente do George. É só a gente andar uns 300 metros. No fim, quando chegaram a um lugar que ele achou que era isolado bastante, sem aviso, ele atirou na nuca do Gary. E isso mostra como o George é frio. Ele retirou todas as roupas dele, os documentos. O objetivo dele era que o corpo entrasse em decomposição o mais rápido possível. Por isso ele escolheu o mês de julho. Tem muito inseto, umidade alta. Greenville é perto de um rio de maré.
eram condições perfeitas para acelerar a decomposição do corpo. George quer garantir que os restos mortais de Gary não serão identificados. O George, inclusive, foi até essa mata. Pegou o crânio, vários dos ossos e levou tudo pro apartamento onde ele morava. Ele foi para a varanda dos fundos com um alicate e aí ele extraiu todos os dentes do crânio. Porque sabia que o Gary Thomas poderia ser identificado pelo registro dentário. Ele pegou um martelo e quebrou o crânio em pedacinhos. Que barulho é esse? Não se preocupa, amor. Eu tô resolvendo uma coisinha. O próximo passo do plano de George é enganar as pessoas para acharem que Gary está vivo. Quando Gary estava supostamente na reabilitação, George estava no apartamento do Gary fazendo tudo. Ele usou os dados que tinha arquivado para mandar cartas e cartões por um tempo e para evitar que as pessoas tivessem suspeitas porque o Gary não se correspondia com a família. A intenção do George era continuar com a fachada de que o Gary Wayne Thomas estava vivo e talvez viajando. Ele estava em movimento, mandando cartas de lugares diferentes. Com Gary fora de cena, sem levantar suspeitas, o restante fica fácil. George e Nora levam uma boa vida com o dinheiro de Gary. O Gary Thomas foi morto por ganância. O George ficou cansado de ver o Gary com aquele dinheiro. E ele sentiu que merecia pegar aquela grana para ele. O Thomas foi morto em Delaware pelo mesmo motivo. As pessoas que o George escolheu, ele é muito frio e muito cruel. Imagine atirar num homem numa cadeira de rodas na parte de trás da cabeça e em uma pessoa que tem problemas como o Gary Thomas tinha. É frio. O George Calomares era um assassino em série. Eu acho que se ele não tivesse sido preso por atirar no Thomas Jones, ele teria feito isso de novo. George é condenado a 395 anos na prisão, sem possibilidade de liberdade condicional. Como parte do acordo, Nora é condenada a 6 meses de prisão domiciliar.